Então, gente, nosso trabalhinho de hoje é com costura. Eu comprei esse bem-vindo aqui, ó, né? É MDF, a Casa do Artesanato. Eu vou pintar com esse marrom escuro e PVA, tá? O tecido, eu vou usar esse aqui, ó. É um Oxford, tá? Vocês podem usarem a cor que quiserem. Pode ser aqui, o fundo claro pode ser branco. Eu vou fazer esse, tá? Eu cortei 25, tá? De largura, com 32 de comprimento, tá? Então, 25 de largura com 32 de comprimento. Aí eu vou fazer o seguinte, desenhei aqui um vasinho, tá? Risquei, vi o meio, centralizei o meio e dividi aqui para ele ficar bem certinho, tá? Ou então vocês façam assim, façam um lado só, né, com a cartolina dobrada, tá? Fica mais fácil. Faça um lado só com a cartolina dobrada e corte o vasinho de vocês, que ele vai ficar igualzinho, tá? Fiz o molde, aí eu cortei a mais. Aqui é melhor para vocês verem. Cortei a mais, tá vendo aqui? Ali o risco do giz. Daí eu vou costurar aqui do lado, já na máquina. Antes de costurar aqui, eu primeiro vou costurar aqui do lado, certo? Fazer aqui uma bainhazinha do meu lado, já deixar pronta. E depois eu venho aqui e costuro assim, ó. Boto ele aqui, posiciono, passo a minha costura aqui e ele vai ficar aberto aqui. E depois nós vamos encher espuminha própria para ele ficar meio estufadinho. E nosso meio, tá? Damos uma marquinha, uma vinquinha aqui, tá? Damos uma vinquinha, marcamos, ó, já ficou vincadinho. Esse aqui é o nosso meio. Aí a gente vai, coloca um alfinete para ver o nosso meio. E então a gente vai colocar assim de cabeça para baixo e passar uma costura, certo? Então, gente, aqui eu já costurei, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, eu fiz a bainha, né? Aqui, antes de costurar, eu fiz a bainha dos dois lados, como eu falei para vocês. Depois eu posicionei ela aqui e fiz aqui. Só que aqui, ó, quando vocês passarem essa costura aqui em cima, ela vai ficar virada, né? Aí vocês não vão costurar até o finalzinho aqui, ó. Não costurem até o finalzinho. Por quê? Porque depois, quando nós formos costurar ela aqui do lado, nós podemos pegar aquela entradinha que fica e empurrar para não aparecer. Porque como ele é um V, senão ele fica uma pontinha aqui e não tem jeito. Aqui, ó, essa costura aqui não precisa ficar retinha, porque ela vai ser colocada florzinhas. Então, o que é que nós vamos fazer? Virei ela, já tinha passado, costurei aqui, virei, costurei dos lados, tá? Costurei dos lados, o que é que eu vou fazer? Ficou aberto embaixo, ó, uma abertura embaixo. Aí agora eu venho aqui, eu vou pegar esta mantinha bem levezinha aqui, ó, que a gente faz enchimento de boneca, de coisa. Existe a manta acrílica, aquela manta mais grossa, e existe esta leve aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar ela e vai enchendo um pouco no nosso vasinho, só para o nosso vasinho ficar um pouquinho estufadinho, tá? Gente, eu teve uma amiga minha, no vídeo do suplar, ela pediu para mim fazer um suplar costurado à mão. O suplar, o vídeo meu está com muita visualização. Acho que, se eu não me engano, 88 mil. Tá bastante, né? Um dos vídeos, assim, que tem bastante visualização. E ela pediu que eu fizesse à mão, porque ela não tinha máquina. Gente, há uns tempos atrás, no tempo aí da minha mãe, da avó, eles costuravam muito à mão, eles faziam essas coisinhas muito à mão. A minha avó fazia bonequinhas à mão, porque ela não tinha máquina. Então, o que é a máquina, gente? A máquina faz o mesmo serviço, só que ela faz mais rápido, certo? Ela faz mais rápido, a costura fica mais forte, mas a mesma coisa que eu fiz aqui agora, vocês podem estar seguindo os mesmos passos à mão, costurando aqui, tudo à mão também, quem não tem máquina.
Só base caprichosa, não precisa fazer com pressa, né? Ó, ele ficou assim, ó, estufadinho, tá vendo, ó? Cheinho, ele deu um volumezinho aqui, ficou aqui. Aí, aqui o que eu vou fazer agora? Aqui nessa ponta aqui, onde está aberto, lá embaixo, eu vou colocar aqui. Então, eu vou fazer 2 tiras dessas aqui, da medida que eu quero deixar. Se eu quero deixar com 5 centímetros, se eu quero deixar com 10, aqui, ó, essa minha moldura aqui embaixo. Então, ele vai embaixo e vai em cima, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar ele de cabeça para baixo e vou posicionar a minha costura onde que eu quero mais ou menos e vou fazer ele depois aqui, ó. Só que daí de um lado eu já deixo pronto, tá? De um lado eu já venho aqui e já faço a bainha. Porque quando eu virar, ela já está com a bainha feita, eu só vou costurar. Costurei aqui. Agora eu vou fazer aqui do lado. Eu vou ver a medida, tá? Que ficou, tá? Porque se eu fizer antes, eu corro o risco de não dar certo o tamanho, né? Então, eu fiz assim, deixo o tanto que eu quero deixar, né? Então, eu corto no tamanho. Eu cortei aqui um tanto que eu vou deixar para o lado, fazendo a costura, certo? Para colocar aqui. De que maneira, gente, eu vou encaixar isso aqui sem aparecer essas costuras? Eu vou virar assim, ó, do avesso, tá? E eu vou passar aqui as 2 pontas, aqui e na ponta de cá, uma costura. Não vou até o final, não vou até o final, porque depois então eu vou dobrar. Eu posso fazer assim, ou eu posso já fazer a costurinha aqui, a minha bainha, antes de virar. Também dá, certo? Eu prefiro fazer assim porque não fica com muita costura. Então, gente, ó, eu já passei a minha costura de um lado e do outro. Agora eu vou medir aqui, eu vou colocar as costuras e vou ver. Tá sobrando, tá certo? No meu eu peguei a mais agora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui certinho, uma ponta aqui, junto com a outra, aqui bem na costura, tá? Um pouquinho só de folga. E daí eu venho aqui com o giz e eu faço a marquinha aonde eu vou costurar. Mais fácil, gente, fiz assim, ó, eu dobrei e coloquei ele todo aqui dentro primeiro. Vi qual é a medida que eu quero que ele fique, tá? Depois eu vou vir aqui e virar ele aqui para dentro, ó. E só puxar, que ele já vai ficar encaixadinho, tá? Ó, folgadinho. Aí eu venho com um alfinete e marco aqui, tá? O meu meio. Faço a mesma coisa no outro lado. Encaixei a parte daqui, viro, ó, os 2 juntinhos. Encaixo aqui, aí coloco a parte do meio, onde que eu quero que fique, tá? Aqui. E daí só seguro aqui, ó, a primeira ponta junto e vou trazendo a outra parte. Certo? Aí eu já coloco os alfinetes e levo pra máquina, tá bom? Com a mesma fazenda, gente, ó, nós vamos fazer 2 alças assim, desta maneira. Vamos pegar tanto a medida que a gente quer a alça também, a grossura, vamos dobrar. E aqui, então, nós vamos fazer o seguinte, vamos costurar em volta, deixamos só um ladinho aberto. Aqui, ó, a gente costurou em volta, aqui todo, tá? Começando daqui e até aqui, e deixando o ladinho aberto pra gente virar, certo? Então, nós vamos virar. Então, aqui, gente, já, ó, fizemos já a nossa bainha, botamos pra dentro. Vamos posicionar, nós temos que achar uma medida que as 2 alças fiquem iguais, tá? Já tampamos esta partezinha da costura aqui também, ó. E nós vamos pegar o botão escolhido, né? Eu escolhi o marrom, tá? Vou colocá-lo ele mais ou menos aqui, certo? De que maneira? Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou aqui por trás, tá? Eu boto um alfinete, minha garganta não tá muito boa.
eu boto um alfinete, venho aqui por trás, tá? O meu trabalhinho aqui, pra esconder aquele meu nozinho que eu fiz lá na ponta, tá? Para arrematar, a gente faz o seguinte: a gente pega aqui a agulha, tá? Ó, uma maneira bem simples de arrematar, para quem não sabe. Às vezes tá com pouca linha aqui, como eu, tá acabando. Então eu venho aqui, eu não sei se vai dar, mas eu venho aqui, ó, entre o meu fio, tá feita as duas alcinhas, tá? Aqui eu já fiz as duas alcinhas, certo? Agora nós vamos decorar o nosso vasinho, tá? Então, gente, para a gente fazer a nossa flor de fuxi, vamos precisar de 5 pétalazinhas redondas. Eu fiz um moldezinho maior para umas florzinhas maiores e depois eu recortei e fiz umas florzinhas menores, tá? Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos dobrar ao meio. Primeiro eu dobro ao meio e depois eu dobro de novo, fazendo deste jeito, tá? Ó. Aí eu só venho aqui, vou pegar sempre a parte aberta para cá, ó, para segurar essas duas partes aqui. Venho aqui e vou então com pontos grandes, ó, pontos grandes, franzir ele, puxar, para ele ficar a nossa pétalazinha. Primeiro, sem soltar da linha, da agulha, eu vou fazer o outro. Para nós fazermos a folhinha, nós vamos pegar um pedacinho que tenha verde, né? Eu usei vários tons. Esse aqui também tem um verde clarinho aqui, ó. E eu vou fazer, então, a mesma coisa, só que com a medida de um copo desse, ó. Eu já tenho aqui as minhas florzinhas já montadinhas assim, ó. Só vou colocar, então, a cola quente aqui. Eu passei a cianinho, o trançilínio, ó, em volta aqui da costura, tá? Na parte de trás, aqui, ó, eu fiz o mesmo processo do vasinho. Ó. Esse dá para vocês verem. Eu costurei, fiz a bainha, costurei, para ele, coloquei a mantinha, aquela enchimento por dentro para ele ficar fofinho. E daí ele fica assim, ó, fofinho desta maneira aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Antes, quando eu for fazer a costura aqui, eu tinha que colocar o meu barbante ou o meu sisal já preso aqui dentro. Eu esqueci dos dois lados, um lado e do outro. Como eu esqueci, eu vou aqui, ó, colar ele, pinguinho de cola quente, de cola instantânea. E colocar ele do outro.
lado aqui. Ó, gente, então o resultado ficou assim, ó. Eu acabei pintando de mais claro porque não tava, o marrom não estava destacando na minha porta, que ela é escura. Então eu pintei uma corzinha mais clara, tá? E ele é um creme, tá certo? E aqui, ó, coloquei os botãozinhos. Esse estufadinho aqui, ó, pra ficar a flor, olha lá como ele fica bem estufadinho, né? Armadinho, tá? O vasinho também, olha aqui de lado, ó, o estufadinho faz com que ele fique cheio, né? Parecendo redondo, tá? Coloquei aqui um botãozinho e o resultado ficou esse aqui, ó. Ficou bem delicadinho, bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Um beijo pra vocês.